Gustavo Silveira, que é biólogo de formação, possui mestrado em epidemiologia, está terminando já o doutorado, prestes a defender, né, professor? O doutorado em epidemiologia da Universidade Federal do Ceará, e ele é professor do departamento do Colégio Militar de Manaus, é isso? Sim. Apresentei corretamente? Ele está falando de Fortaleza nesse momento, por isso que é um pouquinho esse atraso aí na nossa comunicação, tá? Bom, então, quero já agradecer, né, a sua presença aqui essa noite conosco. A nossa intenção com essa temática dessa noite, né, pensando que a emergência, né, de saúde pública com a Covid-19, pandemia, forçou todos nós, de alguma forma, a lidar, né, com uma série de conceitos da epidemiologia que não necessariamente nós temos conhecimento, né? Eu sou demógrafo, por exemplo, trabalho com saúde, mas assim, informalmente, né? E aí a intenção, como esse é um curso multidisciplinar, que vai abordar uma série de temáticas, né, que se relacionam aí com a questão da Covid, nós entendemos por bem que seria interessante iniciar o curso trazendo aqui algumas questões, assim, né, de formação em epidemiologia, para que as pessoas possam, inclusive, entender as nossas próximas palestras que virão por aí, né? E aí o Gustavo é um grande amigo meu, e eu convidei para ele estar aqui conosco essa noite. Professora Ana Paula, quer falar alguma coisa? Boa noite, todos e todas. Gustavo, muito obrigada pela disponibilidade, por participar desse momento, né? É sempre bom dividir com outro epidemiologista, né, esses espaços, e a gente escutar um pouco também, assim, de como está a doença, né, em outras regiões do país. Isso também é uma troca bacana, né? Então, vamos começar, né? A gente combinou mais ou menos quanto tempo, professor? 1 hora. Então, tá combinado. Então... Culpa do Giovanni, se não só é culpa do Giovanni. Eu vou pedir, Gustavo, só para você falar um pouquinho mais alto, que para mim está um pouquinho baixo. Tá, já vou colocar aqui o meu fone gamer, que é para facilitar. Acho que... Ah, já está melhorando. Melhorou, né? Que agora o microfone... Isso. Então, vamos lá. Aí, pessoal, vocês podem ir mandando as dúvidas que surgirem, as perguntas, as ideias aqui no chat, e aí depois a gente se organiza para o final, para a gente ter uma discussão bacana. Tá bom? Então, vamos lá? Então, vou compartilhar com vocês aqui E aí, só lembrando, né, pedir... Não te ouvi, Giovanni. Para poder desligar o microfone e a câmera, né? Sim, sim. Vou compartilhar aqui, só um instante. Boa palestra, pessoal. Vocês visualizam bem a tela? Deixa eu só pegar o retorno. Gustavo, sobe só um pouquinho a tela. Ela não está em apresentação de slide para gente. Agora está. Agora apareceu a apresentação. Agora sim. Apareceu o título, isso. Ok. Isso. Então, boa noite a todos. Quero agradecer o convite. Giovanni é um amigo, a gente já troca figurinhas há algum tempo. Ele com essa vasta biblioteca atrás dele. E dentre esses livros, tem livro de epidemiologia, graças a Ana Paula. Ana Paula, você conseguiu levá-lo para a luz. Parabéns, tá? Estou levando ele para um bom caminho. Agradeço o convite aqui do projeto. Quero também demarcar a presença do professor Carlos Henrique Alencar na plateia. Ele é meu professor mestre. Na graduação, ele que me apresentou a epidemiologia e o caminho da saúde pública. Então, ele aqui me dá uma ansiedade muito maior. Ele que, para mim, é o Gandalf da bioestatística, o Saruman da epidemiologia, é um feiticeiro
que consegue encontrar o padrão quando ninguém mais encontra. Então, coloco aqui em evidência a sua presença. Opa, Também, seja como... bem-vindo, professor. Deve ser ele que tá rindo. Seja bem-vindo. Sim. Também Isso, coloco estou aqui dando as boas-vindas aí. Lucas, Suzy e Rafael, que trabalham comigo no laboratório, na corte de Zika. Eu trabalho com arboviroses desde 2008, me torno epidemiologista na área de arboviroses, então eles me acompanham, né, nessa luta diária. Rodrigo também, de São Luís, já fizemos alguns trabalhos juntos, ele é psicólogo lá, e 2 alunos meus do ensino básico, Alexandre e Maria Clara, que prontamente quiseram participar, já que é um projeto de extensão que busca realmente integrar a comunidade. Então, o tema que me foi proposto, eu vou tentar passar para vocês aquilo que eu já li, aquilo que eu aprendi, tá? Epidemiologia, as noções básicas e aplicações no entendimento da Covid, no que eu puder ajudar a você que está me assistindo a compreender um pouco dos termos que estão sendo muito falados. Nunca a epidemiologia foi tão falada, né, Ana Paula? Nunca foi tão colocada. Se fala de quando, em vez do Jon Snow, quando alguém vai procurar na internet por Game of Thrones e encontra o Jon Snow e a epidemia de cólera em Londres, né, no século XIX. Mas agora a epidemiologia ela entrou na casa das pessoas, né, em termos técnicos. Pode gerar alguma confusão isso. Minha função aqui vai ser esclarecer pontos básicos, tá? Falando do coronavírus para iniciar, ele foi inicialmente descrito no início da década de 1960, desde então ele é catalogado. Existem cerca de 20 espécies de interesse humano. Essas espécies elas se dividem entre beta-coronavírus e alfa-coronavírus, apresentam atualmente 2 sorotipos, o sorotipo L, que abrange 70% da família coronaviridae, e o sorotipo S, que abrange os 30% restantes. Aqui embaixo eu mostro para vocês a microscopia eletrônica de transmissão, onde vocês conseguem encontrar o halo, né, que vai lembrar a forma real do vírus, dado o nome dele, coroa. Então, corona vem dessa expressão microscópica da cepa viral, tá? Como eu falei, são 20 espécies catalogadas de interesse humano, 4 espécies já são circulantes sazonalmente no Brasil, antes da chegada do SARS-CoV-2, tá? Então, ele não é estranho ao ser humano, tá? Mas ele nunca foi de importância epidemiológica, de uma grande importância epidemiológica. Eu coloquei em vermelho para você visualizar. Ele causava, né? Já não causava, agora ele causa, né? Então, causava pouco impacto epidemiológico. Isso mudou como nós estamos vivenciando atualmente, tá? Colocando o histórico desses marcos, então, desde o início do século, nós já tivemos inúmeras emergências de saúde pública global, que a emergência em saúde pública, para você entender esse termo, ele não é apenas por uma infecção, ele não é apenas por uma doença, tá? Ele também é por desastres naturais que desencadeiam esse desequilíbrio nas populações humanas. Então, nós já experimentamos várias emergências em saúde, o tsunami é uma delas. Em 2002, na China, surgiu a síndrome respiratória aguda severa, o SARS, que foi colocado como coronavírus com o nome SARS-CoV. Essa epidemia ela aconteceu em Guangdong, tá, que é próximo ao distrito de Hubei, que ele volta depois de uns anos, né, como a gente bem sabe. Rastreios dessa cepa viral colocam que Hubei não foi a origem do SARS-CoV. Na verdade, foi um amplificador. Então, ele já circulava em comunidades em derredor do distrito de Hubei, e Hubei, pelo grande fluxo, tanto do Partido Comunista, que faz as suas reuniões setoriais nesse distrito, como em outras regiões, principalmente os mercados, então há uma convergência de pessoas
e a circulação do vírus se torna mais intensa nessa cidade. Tá? Em 2002, surge no Oriente Médio a síndrome respiratória do Oriente Médio, foi denominado MERS-CoV, e lá foi o camelo o principal hospedeiro intermediário desse vírus, também um coronavírus, e o camelo foi o dispersor enquanto hospedeiro intermediário dele. Chegamos em 2019. Então, em novembro de 2019, os primeiros casos foram diagnosticados, logo depois a cepa viral foi descrita. Então, a OMS, ela nomeou de SARS-CoV-2 o nome da cepa viral, ao mesmo tempo que ela também colocou a doença causada pelo SARS-CoV-2. Então, Covid-19 é a doença causada pelo SARS-CoV-2 e o SARS-CoV-2 é o personagem, né? Ele é realmente o agente etiológico. A confusão, a mídia acaba não associando e coloca Covid como uma coisa e depois aparece outra notícia com SARS-CoV e outros números, então a população leiga acaba pensando que o que é SARS-CoV, né? Então todo mundo fala Covid, mas na verdade Covid é a manifestação da infecção pelo agente etiológico, SARS-CoV-2. Ele é um beta-coronavírus, tá? Os estudos mais recentes têm rastreado também e colocam o morcego como um hospedeiro intermediário, né, desse fenômeno da expansão do coronavírus, tá? Esses outros que vieram, o SARS-CoV e o MERS-CoV, eles já tinham potencial pandêmico, né, se espalharam de alguma forma, mas não tiveram a magnitude que o SARS-CoV-2 está apresentando, tá? Mas eles já haviam dado sinais de que nós estávamos seguindo um caminho para um desastre como esse que nós estamos vivenciando. Não há outro nome senão desastre para essa emergência. Como vai diferenciar a gripe da Covid-19, né? Então, a gripe enquanto influenza, o que nós já sabemos dela, é essa relação bem clara entre sazonalidade da manifestação dela e do clima. Então, nós já sabemos que quando as temperaturas abaixam, a umidade aumenta, a aglomeração de pessoas e o vírus ele tende a circular com maior facilidade e mais força. Só que o Covid, ele já vai apresentar dúvidas, ainda não é certo a relação direta entre o clima e a sua manifestação, tá? Mais na frente, eu vou tentar diferenciar com vocês o que acontece no hemisfério norte e o que vai acontecer no hemisfério sul, são dois ambientes diferentes, tá? Os estudos, eles ainda precisam encontrar um padrão, né, dessa diferenciação espacial. Ele está fracamente associado à umidade, tá? Enquanto manifestação de permanecer no ambiente. Então, por isso que eu coloco a interrogação, tá? Porque ainda está sendo analisado para ser confirmado. O que nós já sabemos, as medidas não farmacológicas, elas são as mais efetivas até agora. Então, as medicamentosas ainda não são suficientes ou ainda estão em fase de análise. Então, as medidas de saúde pública, como isolamento social, fechamento de escolas, cerceamento das aglomerações, tem sido o mais efetivo. Quão mais efetivo? A epidemiologia, ela busca esse tipo de resposta, tá? Eu vou desligar a minha câmera para facilitar, e quando eu precisar, eu vou ligando de novo, tá? Então, aqui eu trago para você o panorama, tá? A Fundação da Universidade Johns Hopkins, ela tem feito compilado global dos dados. Então, até 5 de julho de 2020, eu apresento para vocês esses dados. Então, nós temos o Brasil, com mais de 1 milhão de casos, Estados Unidos, nós temos um grande mosaico, né? Até agora, nenhum local ainda não registrou caso, ou seja, realmente, isso é o que vai caracterizar a pandemia, uma doença fora de controle, que não respeita espaço, não que a doença naturalmente já não respeite, mas aqui demonstra que ela encontrou
susceptibilidade de pessoas e um ambiente favorável em todo o planeta. Então, ela se manifesta independente das características de cada região. E aqui nós temos Rússia também aumentando o número de casos. A Oceania tem variado um pouco os seus casos, atualmente tem diminuído, né, tem refreado um pouco mais o avanço. O primeiro ponto que eu quero trazer para o raciocínio, então, o que eu aprendi eu vou compartilhar com vocês, com base em um relatório do Consórcio Nordeste, onde os estados se reuniram junto com as secretarias de saúde e universidades federais, centros de pesquisa, para tentar encontrar respostas e padrões. Também alguns estudos do Wanderson Oliveira, que era do Ministério da Saúde, ele há muito tempo trabalha com epidemiologia, e trago dados oficiais do OMS e OPAS. Eu vou trazer alguns poucos dados de boletins epidemiológicos, porque houve uma mudança nas contagens, então mudou um pouquinho a forma de abordagem. Então, vou trazer mais OMS e OPAS, tá? A primeira coisa que é importante compreendermos na epidemiologia é a padronização dos dados. Eu trago para vocês aqui os números absolutos dos casos confirmados no planeta, nas Américas e no Brasil, tá? Esses números absolutos, eles demonstram, como o mapa demonstrou, né, onde está tendo mais casos, mas é importante nós lembrarmos que esses espaços são diferentes. Então, enquanto números absolutos, nós não temos a ideia específica, porque a população ela muda de região para região. Quando a gente coloca em uma proporção os casos confirmados por milhão de habitantes, e aí nós conseguimos padronizar essas situações, esses dados, nós podemos ver que, apesar das Américas terem bem mais casos do que o Brasil apresenta uma proporção maior de casos e de óbitos. Então, ele vai se tornar um agente muito importante na manifestação da Covid-19 nas Américas, tá? Dessa forma, nós já conseguimos compreender o básico da epidemiologia. Nós temos que padronizar. Só o número absoluto, ele não vai demonstrar exatamente a realidade. Nós temos que buscar a realidade o mais próxima possível. Aqui vocês estão vendo, é a comparação que eu vou fazer, o número total de casos no planeta, tá? São dados da OMS. Quando ocorre a padronização por milhão de habitantes, você nota que já muda um pouco o perfil. O Brasil eu coloquei em destaque, tá? Então, veja, quando a Rússia é gigantesca, né? Quando eu vou padronizar pela população, já muda um pouco o panorama, já ajuda a compreender como ela está se comportando no planeta, né? Cada país, a sua população e a sua realidade epidemiológica. Nos óbitos, isso também acontece, tá? Então, ao padronizar os óbitos, nós vamos encontrar uma pequena mudança nos fatores. Então, no número de casos, a Rússia, ela teve até uma diminuição no seu coeficiente. Quando eu olho o coeficiente dos óbitos por milhão, a Rússia, ela desponta, né? Como você pode ver na mudança das cores, assim como os Estados Unidos e o próprio Brasil. A Índia, então, nem se fala, tá? Eu vou apresentar para vocês agora os indicadores de saúde com a interpretação matemática e a interpretação epidemiológica. Como aqui nós temos pessoas dos mais diversos âmbitos da pesquisa, da ciência, é sempre bom a gente trazer a visão que é matemática, né? Afinal eu vou usar uma proporção, e a interpretação epidemiológica desse valor. Então, os indicadores eles são baseados em proporções de eventos, e as taxas que resultam dessas proporções, as mais usadas na saúde pública, serão a taxa de incidência e a taxa de prevalência. Então, os indicadores baseados em eventos incidentes, a primeira coisa que eu tenho de explicar é o que é um caso incidente. Então, é um evento ou um caso novo de uma doença.
doença ou outro agravo ou outro problema de saúde, tá? Então, qualquer desfecho que eu coloque aqui, o caso novo, será o caso incidente, ocorrido em um determinado tempo, em uma determinada população. Então, delimitar o espaço e o tempo são essenciais na compreensão, lembrando sempre que é importante essa padronização. Então, a taxa ou coeficiente de incidência, ele é calculado pelo número de casos novos ocorridos em um lugar X, em um determinado tempo, e tendo o seu denominador como o total de indivíduos da população sob risco, né, a população base que está exposta a esse evento, né, no caso aqui a doença, no lugar X, no determinado tempo. Nós multiplicamos esse valor a depender da expansão, do tamanho, né, da sua abordagem. Utilizamos por milhão, por 100 mil habitantes, tá, a depender dessa sua abrangência, né, da sua abordagem. Então, a interpretação matemática da incidência, ela é a probabilidade de um indivíduo que pertence à população base ser afetado pela doença, tá? Então, é a probabilidade do indivíduo que está na população de adoecer em um determinado momento. Qual a interpretação epidemiológica dessa probabilidade? Então, refere-se à probabilidade de que exista uma mudança no estado, uma mudança no perfil. Não ter a doença e adoecer, estar vivo e morrer, isso faz parte de uma mudança de estado. Essa mudança de estado, nós denominamos geralmente risco. Então, o risco de uma pessoa adoecer de Covid é essa probabilidade, tá? E a questão da prevalência, o que é um caso prevalente? Então, o caso prevalente são os eventos ou casos já existentes de uma doença ou outro desfecho em um determinado momento. Enquanto a incidência ela abrange apenas os casos novos, o caso prevalente ele vai abordar todos aqueles que já existem naquele momento, que você vai analisar, tá? O cálculo da taxa de prevalência são o número de casos existentes dividido pelo número total de indivíduos da população, no mesmo lugar e no mesmo tempo, vezes 10 elevado a n, que pode ser 1 milhão ou 100 mil. A interpretação matemática, ela é idêntica à da incidência, porque é a proporção. Então, é a probabilidade de que o indivíduo da população seja afetado pela doença em um tempo específico, né? Então, da população, quem ali já adoeceu. Matematicamente, é o mesmo raciocínio. Epidemiologicamente, a interpretação é outra. É a probabilidade estática de ocorrer um determinado evento, uma determinada afecção, num determinado tempo. Não vai estimar o risco de contrair a doença, mas ela vai demonstrar como está a população naquele momento da análise. Por isso, a probabilidade estática. Então, fazendo essa relação entre prevalência e incidência, nós podemos inferir que a prevalência ela vai ser a incidência multiplicada pela duração média dessa doença. A depender de uma doença ser aguda ou ser uma doença crônica, a prevalência ela tende a aumentar na população ou diminuir. Se for uma doença crônica, a prevalência ela vai aumentando no decorrer que os casos vão sendo notificados, né? No caso, a hepatite, AIDS, então a prevalência ela vai aumentando das que hoje são doenças consideradas crônicas. Quando a doença apresenta uma alta prevalência em uma população, você pode fazer inferências em cima dessa informação. Ou a incidência dessa doença está bastante elevada, então várias pessoas se contaminam numa semana epidemiológica, vou mostrar mais na frente. Então, quando você visualiza num tempo de um mês, a prevalência é alta. A incidência é elevada num dado ponto, quando você faz o acumulado, você tem uma prevalência alta. Ou a doença, ou a agravo, ela tem uma longa duração, ela é uma doença crônica. Então, a pessoa que se contaminou com hepatite C
em 96, ela está, provavelmente até hoje, sobrevivendo, né, com sua qualidade de vida. Então, ela se mantém como um caso prevalente. Isso aumenta a prevalência, sem dúvidas. E doenças com baixa prevalência? Ela pode indicar duas coisas. Ou a incidência é bastante baixa, ou o processo de desaparecimento do indivíduo é muito rápido. Em que sentido? Ou ele se cura muito rápido, ou ele morre. Então, querendo ou não, o indivíduo ele já não pode mais entrar ali nessas duas situações, curado ou óbito. Em óbito, ele vai entrar em outra classificação. A incidência, ela vai ser fundamental para analisar a ocorrência de novos eventos. Também é muito interessante para os fatores associados a essa condição, a essa doença, a esse agravo, tá? E a prevalência, ela já é fundamental, falando no sentido epidemiológico, né, no sentido pragmático, ela é fundamental para planejar e organizar os serviços. Uma vez que, compreendendo a magnitude dessa doença, como ela se manifesta na população, e à medida que ela vai aumentando, há de se orientar políticas públicas para abordar, para evitar o aumento dessa prevalência, buscando, então, fatores associados a ela, tentando diminuí-los na população, né? Diminuir a exposição da população a fatores, né, que possam facilitar essa contaminação. Então, realmente, há uma diferença na manifestação epidemiológica desses dois termos, tá? Incidência e prevalência. Opta-se pela taxa de incidência quando o interesse é estimar o risco. Então, na nossa situação atual, né, porque é muito difícil para um epidemiologista gerar inferências durante a epidemia, entende? Então, durante a tempestade, é muito difícil de você conseguir gerenciar essas coisas. Mas é nossa função, né? Nós temos a responsabilidade de gerenciar as políticas públicas e a população para formas que elas possam se salvaguardar. As políticas se salvaguardam e a população também. Então, a taxa de incidência ela é muito interessante. Por isso, sempre está se falando, testar, 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 porque a gente consegue ter o acúmulo dos casos mais rápido. Então, a gente sabe quem realmente está pegando, consegue ver como é que está a taxa de ataque, vou falar um pouco dela. Olhar a prevalência, principalmente olhar os óbitos, é você dirigir o carro, como o Anderson muito bem fala, olhando o retrovisor. Você está dirigindo, olhando para trás, né, o óbito. Não é interessante, né? Então, realmente, a incidência ela entra com essa capacidade. Vou mostrar aqui para vocês os coeficientes, essas taxas que eu falei, para que vocês possam visualizar a efetividade, como o governo ele vai realizar isso, tá? Então, aqui vocês estão vendo o coeficiente de incidência por milhão de Covid-19 por unidade da federação. Então, aqui nós podemos observar que a incidência nacional é de 145 por milhão de pessoas, com essas três classificações. Está em período de emergência aquele que está acima de 50% dessa taxa de incidência, né, de casos novos, em atenção entre 50% e a incidência nacional, e em alerta, que está abaixo da incidência nacional. Então, todos os estados aqui têm manifestado, né, de alguma forma, novos casos. Amapá e Amazonas despontam até esse período aqui. Os dados estão sendo constantemente atualizados, mas nós realmente temos uma dificuldade de compilar dados fidedignos. Dá-se algumas alterações nas classificações que o Ministério da Saúde tem implementado nas últimas semanas. Então, alguns órgãos da imprensa se reuniram e fazem um compilado por si, que é o que eu apresento aqui, junto com o consórcio Nordeste, que também tem feito isso. Então, no caso aqui, Minas Gerais se encontra em estado de alerta, né? Não é verde porque está livre, é verde porque
a tendência, se nada for feito, será aumentar. Aqui, por capital, então nós já temos uma mudança no perfil. Uma coisa é o estado, outra coisa vai ser a capital, com sua realidade epidemiológica. Então, Fortaleza aqui é a vanguardeira, infelizmente, na atual situação. Já diminuiu um pouco, então esses dados eles sempre vão ter um delay de 3, 4 semanas. Tá? São Paulo vem em segundo e Manaus também entra, né, na classificação de emergência. Tá? Belo Horizonte aqui em atenção. Aqui eu demonstro para vocês o coeficiente de incidência por região de saúde. Tá? As regiões de saúde é uma outra classificação que o Ministério da Saúde utiliza, além do administrativo, nós temos as regiões de saúde. Essa espacialização também é algo muito tradicional da epidemiologia, nos ajuda a visualizar a epidemia em cada estado. Tá? Não se engane, não existe uma epidemia nacional. Existem todas as epidemias estaduais, tá? Cada uma com sua realidade epidemiológica e demográfica, que vai demandar recursos e estratégias diferentes, tá? Porém efetivas. Então, nós temos aqui a região de Fortaleza, a região metropolitana, com a maior incidência do país, seguida de São Paulo e Manaus, tá? Essa visualização espacial nos ajuda a perceber o que eu falei. São epidemias que acontecem em cada estado. Elas têm um panorama único, como vocês podem visualizar no Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro e o estado do Ceará. Então, aqui no Amazonas, qual é a realidade que faz com que essa área, essa que é São Gabriel da Cachoeira, o pessoal chama de cabeça de cachorro, né? Qual é a realidade para o aumento da incidência ser tão drástico aí? Né? Quase 533 por milhão de habitantes. Há uma realidade que vai envolver isso, tá? Assim como Rio de Janeiro, Ceará e São Paulo também. Então, a espacialização dos dados é hoje um ato muito comum na epidemiologia, nos ajuda a visualizar além dos números. Olhando agora a mortalidade e a letalidade. Todo dia, assim que você liga a sua televisão, vai ser a primeira informação que qualquer telejornal vai manifestar: número de óbitos. Então, a mortalidade em si, enquanto indicador, ela é o risco ou probabilidade de qualquer indivíduo na população vir a óbito em decorrência de uma doença. Essa mortalidade, pessoal, é chamada de burden, é chamada de peso, a magnitude, né, que essa doença vai manifestar, né? Então, o peso dos óbitos na população. Ela é calculada também por uma proporção. O número de óbitos, né, no lugar e no tempo, dividido pelo total de indivíduos da população. Aqui a gente coloca por 100 mil, tá? A letalidade, ela já vai identificar a gravidade desse agravo, no sentido de que é o percentual de pessoas que morreram por uma doença. Então, a taxa de letalidade, eu coloco por causa, porque vai vir pela doença, né? Então, essa taxa de letalidade vai demonstrar quão perigosa uma doença é, tá? Então, vai ser o número de óbitos pela doença dividido pelos indivíduos acometidos com ela. Diferente da mortalidade, que a população total aqui somente a população doente, que morre, tá? A taxa de letalidade, ela também é chamada de taxa de ataque em alguns surtos e epidemias em municípios, tá? Você também vai ouvir com esse termo em alguns órgãos da imprensa. Então, aqui eu trago o coeficiente de mortalidade, por unidade da federação também. Então, a mortalidade nacional está em 9 por 1 milhão. Mesma classificação, emergência, atenção e alerta, tudo bem? Então, aqui seria o Amazonas, 30 óbitos por milhão de habitantes, tá? Então, ele ganha de lavada, infelizmente, e vocês sabem muito bem disso devido a essa
o que apareceu demais, né, na imprensa, os cemitérios lotados. Eu estava lá durante todo esse período, então é uma situação que eu falo para os meus alunos. Vocês estão fazendo parte de uma história que vocês ainda não perceberam, né, um divisor, uma história que vai marcar o planeta. Né? Já está, mas a gente não percebe, porque enquanto você é protagonista da história, você não se percebe sendo escrito, né? Mas nós estamos. E o coeficiente de mortalidade por capital, eu repeti aqui, se eu não me engano. Sim, eu repeti, tá? Mas demonstra algo muito parecido. Aqui, a distribuição espacial dos óbitos, eu coloco a letalidade ao lado, sempre trago um mapa, ajuda você a visualizar, já trago um dado mais atual no próximo slide. A letalidade do Brasil, hoje, ela está em 6,3%, tá? Lembrando que o coeficiente, ele entra, né, multiplica por 100, mas a letalidade do país não é a letalidade de todos os estados. Cada estado que está vivendo sua epidemia terá sua letalidade e sua mortalidade, como eu já expliquei aqui. Então, a letalidade do norte está em 5,9%, a letalidade do nordeste 6,3%, e a do sudeste tem ganhado acima da média do país, a média nacional, com 7%. Esse dado é do último boletim epidemiológico, o número 20, tá? Ele compila os dados até 27 de junho. Então, aqui, nas semanas epidemiológicas 25 e 26, que compreendem 14 de junho a 27 de junho, nós temos esse panorama da semana 25 e uma semana depois, esse panorama. Não sei vocês, mas me assusta, porque é como se fosse uma ferida, né? Uma coisa gangrenando, é uma coisa meio escura que vai realmente crescendo, né? Tirando o brilho do país. Então, atualmente, 2.551 municípios já apresentam óbitos por Covid no país, tá? Houve um aumento de 6 mil óbitos entre a semana 25 até a semana 26, é muita coisa, né? Em apenas 7 dias. Então, aqui nós vemos uma situação muito importante, sai das capitais, regiões metropolitanas, e está se interiorizando, né? Então, mesmo aqui no Amazonas, cujo número de casos tem diminuído, né, nessas 2 últimas semanas, desde esse boletim, ainda assim tem aumentado. E aqui tem se espalhado, melhor dizendo, assim como em todas as outras regiões, tá? Aqui eu demonstro para vocês um compilado dos países, um ranking, em que nós temos o número de casos, o número de óbitos da OMS, tá, publicado pela OMS, a taxa de letalidade, a taxa de mortalidade e a população de cada país. Nós temos países que, pela população, você consegue até padronizar, né, são semelhantes, tirando a Índia, claro, com mais de 1 bilhão. É muito difícil você comparar ela com qualquer outro. Mas nós temos aqui muito parecidos. Coloco aqui o Brasil em destaque, tá? Com as suas mortalidades, Estados Unidos também com a sua mortalidade elevada. Quero, nesse painel, mostrar para você 2 situações. Quando a gente olha a letalidade no Reino Unido e na Espanha, essa letalidade ela salta aos olhos, enquanto os outros países estão com letalidades, não vou dizer baixas, tá? Não é baixa, mas nem se compara, né? Então, 10% e 14%, nós temos que olhar essa taxa de letalidade pela sua construção do indicador. Não adianta somente olhar isso daqui. Como ele foi construído? Então, olhando aqui o número de casos e o número de óbitos, nós percebemos que o número de casos confirmados nesses 2 países, eles são proporcionalmente menores comparados ao óbito. Quando eu vou gerar o indicador de letalidade, é o óbito sobre o número de casos. Então, essa proporção acaba aumentando bastante a letalidade, tá? Então, aqui nós podemos identificar que o aumento do número de testes,
uma variação no screening dos casos, né, realmente diagnosticar o que é Covid ou um síndrome gripal que não seja Covid. Então, no caso aqui, essa letalidade, ela está diretamente relacionada ao denominador, tá? Ao denominador dela aqui, que pode vir por vários motivos, tá certo? A testagem não foi suficiente, ou fez uma testagem muito intensa em localidades específicas, e não expandiu para o resto do país, da nação, tá? Então, é sempre bom a gente verificar essas letalidades que saltam muito aos olhos. A gente tem que verificar a construção do indicador também. Vou falar agora da tendência. Então, como compreender o comportamento do SARS-CoV-2? Eu vou trazer para vocês algumas formas de identificar isso, né? Um é o R0 e o RT. O R0 também é falado bastante, o RT nem tanto, né? Semana que vem, o Giovanni já me falou, o próximo palestrante vai explicar a construção do R0. Eu vou demonstrar aqui a importância dele para a epidemiologia, tá? Linhas de tendência eu também vou apresentar a vocês. Então, o R0, ele quer dizer o termo número básico de reprodução, tá? Ele é proporcional ao número de pessoas que um indivíduo contagiado, infectado, ele vai contagiar, tá? Então, se o R0 é menor que 1, em média, virtualmente, não existe propagação entre pessoas, tá? Ou você precisaria, por exemplo, de 3 pessoas para infectar uma. Então, quando você olha isso em média, se torna mais difícil. Quando o R0 está acima de 1, quer dizer que uma pessoa pode infectar outra pessoa. A média seria um R0 igual a 2. Uma pessoa infectada contamina, né, 2 outras, tá? A gente vai olhar essa expressão do R0. O RT, ele é o R0 numa taxa. Esse T, na verdade, é o tempo, né? Então, é a estimativa do número básico de reprodução ao longo do tempo. Eu quero saber como esse número básico de reprodução se comportou em uma faixa de tempo. Aumentou, diminuiu, quando eu faço uma intervenção de saúde pública. O que acontece com esse R0? Não vai ser imediato, já solto o spoiler, tá? Não é imediato, não. Esse daqui eu acho interessante também trazer para vocês. Um R0 menor que 1, ele não identifica que a doença está desaparecendo, tá? Ele identifica que, durante aquele momento epidêmico, a taxa de contaminação virtualmente não está mais acontecendo, tá? Naquele momento. Então, não necessariamente a doença desaparece, ela pode entrar em um processo de endemicidade, no qual ela continua circulando na população, gerando poucos casos, não suficientes para gerar um novo surto, uma nova epidemia, mas continua circulando, tá? Não desaparece. Pode ser que desapareça. Os vírus, uma doença, ela se comporta de uma forma que nós ainda não compreendemos. O nome desse comportamento é um comportamento natural. A natureza ainda é misteriosa, né? Principalmente quando eu falo de uma doença. E o RT pode ser lido como uma estimativa da reprodução ao longo do tempo, tá? Vamos olhar aqui, esse dado, ele é da Comissão de Modelagem Matemática de Doenças Infecciosas, é um grupo de pesquisadores internacionais, e eles fazem esse compilado de dados com a data de início do dia da geração dos relatórios deles, né, e aí eles lançam o R0. Então, como estão alguns países? Tinham de todas as nações, mas ficou um dado muito, muito grande para eu trazer. E aí eu coloquei aqui só de alguns países. Então, esses que ainda apresentam a faixa acima do tracejado, que é o 1, né, seria um valor inócuo, né, na manifestação epidêmica do Covid, né, do SARS-CoV-2, todos aqueles que estão acima apresentam ainda um caráter epidêmico, tá? E aqui essa barra é um intervalo de confiança de 95%, certo? Então, e o tamanho dele está diretamente relacionado à testagem, né, ao número de testagens. Então, nós vemos que poucos países têm apresentado um R0 menor que 1, tá?
posso até citar aqui Dinamarca e Hubei, tá? Quer dizer que desapareceu, que a população simplesmente pode esquecer o que passou e continuar a sua vida? Não. Seria muita ousadia do epidemiologista que falaria isso, tá? Isso quer dizer que, nesse momento epidêmico, a doença ela já não está se propagando com tanta força, mas ela ainda está circulando na população de alguma forma, tá? Aqui eu trago para vocês os casos estimados, né, pela data de início para o Brasil, tá? Agora, colocando aqui numa linha cronológica, esse é o RT. São vários R0, né? São vários R0 que você vai enxergando ao longo do tempo. Então, veja, esse aqui é o R0, né? No caso eu vou chamar de RT, porque eu estou analisando ao longo do tempo, e aqui são os casos diários. Aqui no eixo X é a data, né? Onde foi desde do primeiro até o atual seria 16 de março. Se você visualizar, o número de reprodução, ele está bem alto aqui. Aqui você tem, nesse cinza claro, o intervalo de confiança. E esse mais escuro é o intervalo interquartil desses dados. Ele é interessante aqui, ele pode chegar até 5, né? Aqui é o 1, então ele pode ter chegado até a 5 no país, tá? Só que o número de casos, veja, bem tímido. À medida que o RT ele vai se regulando, ou seja, o número de casos vai aumentando e assim o intervalo de confiança vai diminuindo, o número de casos ele aumenta. O que é que está acontecendo, né, aqui nesse caso? As pessoas estão se infectando aqui, mas ainda não foi suficiente para gerar um número de casos. Então, muitos entraram como síndrome gripal, outros começaram a ter a pneumonite, no caso, né, gripe, um resfriado, a pneumonite, que é o que o SARS-CoV pode gerar, SARS-CoV-2 pode gerar, e os casos que foram graves começaram a chamar a atenção, e somente depois de algum tempo que o vírus vai circulando e infectando as pessoas, o número de casos vai aumentando, porque o número de suscetíveis vai se manifestando. Então, não é uma coisa cinematográfica, tá? Há uma natureza na manifestação da doença. Então, não é aquela doença que o cara saiu do avião e simplesmente todo o aeroporto adoece. Há todo um processo até isso acontecer, né? Que no caso aqui vão ser 3, 4 semanas. 2 semanas de manifestação dos sintomas, e aqui, como é um dado oficial, mais 2 semanas para o sistema de saúde conseguir compilar esse dado e publicizá-lo. Tá? Então, toda vez que a gente vê uma alteração na curva, onde cai muito e sobe muito, né, aquelas curvas de casos, isso está diretamente relacionado com esse delay. Manifestação dos sintomas e o caso é registrado, né, vai para um banco de dados oficial do governo e a partir dele é publicizado. Aqui a evolução eu trago também para falar um pouco do RT. Esses são dados do consórcio Nordeste, que eu já falei no começo. Aqui está demonstrando a evolução do índice de isolamento durante 3 períodos diferentes no Nordeste e a taxa de mortalidade e incidência associadas, né, nesse período. Então, veja, no primeiro momento, que é quando as primeiras medidas de isolamento social foram assinadas pelos governos estaduais e depois foram perfundidas para a população, o meio de comunicação é essencial nisso, a taxa ficou entre 40%. O Ceará iniciou um protocolo mais sério, ficou com 48% logo no primeiro momento. Né? Então, o Ceará realmente já havia despontado aí. Pernambuco já tinha uma mortalidade e a incidência ainda era um pouco baixa em todas, exceto no Ceará, que já era bem mais alto. Há toda uma explicação para isso. O aporte de casos pelo hub do aeroporto de Fortaleza, que recebe gente de todo o país o ano inteiro, principalmente no início do ano, é uma das hipóteses que referencia esse elevado aumento, tá, na incidência dos casos.
Aqui, logo no segundo momento, os outros estados tiveram a incidência elevada, bastante elevada, e iniciaram seus protocolos. Então, entre 26 de março e 24 de abril, foi quando o Nordeste esteve mais fechado. As medidas foram as mais efetivas. A população foi mais suscetível, foi mais amigável, amistosa às medidas. Mas isso acabou a partir do dia 25 de abril. A pressão do comércio e também o descrédito das pessoas com as políticas que estavam conflitando a nível nacional e estadual, uma convergência de fatores, fez com que a população diminuísse o seu isolamento, apesar dos protocolos não terem sido mantidos, não foram desfeitos. Mas, a partir de então, eles foram sendo abrandados, né, com as fases de liberação de áreas de circulação e de serviços. Há uma meta de que, para que uma medida de isolamento fosse efetiva para o Covid, o isolamento social deveria ser superior a 60%. Se você perceber, em nenhum momento até agora, o Nordeste ele apresentou 60% da população sob isolamento. Então, não era, pela meta, o momento de abrir. Essa é a realidade. Se não chegou a 60%, então, boa parte da população suscetível ainda não era o momento de reabrir, né? Então, essa é a realidade, foi reaberto sob essas circunstâncias. Então, eles geraram esses dados, são muito interessantes, demonstrando aqui a média do distanciamento social. Isso aqui é a porcentagem da população que aderiu a esses protocolos, e esse dado ele foi disponibilizado pelo Google, tá? Pelos acessos que as pessoas tinham nos celulares, o Google consegue rastrear o IP e a localização, então eles sabiam onde estavam, né? Que não seria em locais de aglomeração. Ele criou um algoritmo, e aí ele pôde gerar um indicador de distanciamento. Isso foi muito legal da parte, né, tecnológica. Então, o Ceará quase chegou aos 60%, mas não chegou, né? Eu coloco esses dois, Rio Grande do Norte e Ceará, tá? Esse daqui é o RT do Ceará, em que você consegue visualizar aumenta e diminui, mas isso aqui é devido ao número de casos e ao delay que eu falo, cerca de 3 a 4 semanas, tá? E aqui você pode visualizar, isso é uma curva SEER, ou SEIR. Ela faz uma projeção logarítmica do número de casos cumulativos, tá? Do número de casos. Se não houvesse ocorrido uma medida de isolamento, como a curva seria, tá? Então, esse vermelho que você está visualizando é o momento em que houve uma medida de isolamento social efetivo, foi o decreto, e que as pessoas foram impossibilitadas de ter a sua liberdade de locomoção. Essa daqui é a curva atual, né, a curva que ocorreu. Essa era a curva prevista se não tivesse acontecido nenhuma medida. No slide passado eu falei que, apesar de não ter 60%, houve abertura gradual. Isso é uma falha? Acredito que, politicamente, há vários fatores, né, que vão levar a isso. O que eu quero demonstrar é o que os estados fizeram foi efetivo para evitar o aumento do número de casos, tá? Então, o que os estados fizeram, como eles conseguiram, na medida que eles fizeram, com as limitações do estado, foi efetivo, de alguma forma. Perceba, o número de casos deveria ser muito maior na faixa de tempo, né? Mas conseguiu abrandar um pouco. No Rio Grande do Norte, as medidas foram um pouco mais intensas, apesar do distanciamento social não ter sido tão efetivo. Então, aqui você percebe que o afastamento da curva, né, virtual da real é bem maior.
foram 4 dias de antecedência do fechamento de tudo, né? Do decreto. Então, em 4 dias, esse estado conseguiu diminuir bastante, né? Comparado ao Ceará, nas devidas proporções. Então, eu trago esses dois estados para demonstrar que os estados, as medidas que eles aplicaram foram efetivas, né? Na diminuição do número de casos, ok? E aí, essa pergunta, eu até falei para o Giovanni. Giovanni, eles vão me perguntar se a pandemia está passando, acabou, posso voltar, né? Coloca aqui algumas notícias, né? Eu fiz um compilado rápido, colocando alguns municípios que estão liberando, né? Fase 2, 3, outros, no caso aí em Minas Gerais, que recuaram, né? Então voltaram atrás, o que gerou uma revolta na população. Teve, se não me engano, uma carreata contra e tudo mais. Então, a epidemia está passando, eu já posso dizer, eu não tenho como lhe responder, tá certo? Eu realmente não tenho como lhe responder. O que eu vou mostrar para vocês foi o que eu visualizei até agora, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, essas curvas são geradas pelo OMS, demonstrando uma distribuição linear às regiões de saúde dela. Então, lembra que eu falei, uma coisa é o que acontece no hemisfério norte, que o número de casos tem caído. Isso não necessariamente é na mesma proporção que vai acontecer no hemisfério sul, tá? No hemisfério sul nós temos outras características demográficas. 33% da população está, né, aqui no hemisfério sul, 37% de terra está no hemisfério sul, que ele tem a maior parte de água. Então a população ela está bem mais, né, aglomerada nas massas continentais. Então tem essa realidade. E tem outra situação climática, tá? Então a gente não pode esperar a mesma resposta que aconteceu no hemisfério norte. Nós temos que olhar o hemisfério sul, com lentes claras, né, com lentes precisas. Sempre com o olhinho do lado, vendo como aconteceu no hemisfério norte, mas tendo a certeza que aqui no sul as coisas são diferentes. Aqui vocês estão vendo os 9 países que compõem a região de saúde América do Sul, tá? Ela contém 23% das pessoas do hemisfério, e veja como o Chile tem decolado no número de casos, tá? Quando eu faço uma distribuição logarítmica, quando eu linearizo essa distribuição de casos, não há nenhuma certeza de que a pandemia está acabando na região de saúde do hemisfério sul, né? Então, nós temos aqui uma curva, uma reta ascendente para a maioria, e nós temos aqui o Uruguai e o Paraguai com retas que estão tendendo a uma estabilização. Uruguai e Paraguai têm apresentado políticas de saúde pública exemplares no controle da Covid da sua população, tá? Então, isso contribui bastante para essa situação. Ainda assim, eu não posso falar que na região de saúde da América do Sul a pandemia tenha acabado. Aqui é na África, são 24 países, 40%, 41% da população do hemisfério sul está nela. É sempre interessante a gente visualizar o que acontece na África. Claro, tomando as medidas, proporções dos dados, né? Então, sistemas de vigilância da África são sofríveis, né? Então, a gente tem realmente que olhar com parcimônia o que acontece na África, tá? Mas veja, com os dados que estão publicizados, também não há nenhuma indicação de que os casos têm regulado, né? O platô, o famoso platô. E aqui na região da Oceania, região de saúde, que não compreende somente o continente, nós temos essas setas estão tendendo, né, a um platô numa distribuição linear. Guam é uma região que, se não me engano, ela fica mais próxima dos Estados Unidos, né, nessa região de saúde, tá? Então, quando eu olho logaritmicamente essa distribuição dos casos, veja, na Oceania você já consegue visualizar uma estabilização da epidemia lá.
Então, muita gente fala da Austrália, né? Muita gente fala da Nova Zelândia. Então, o que foi que aconteceu nas Ilhas Fiji, na Nova Caledônia, né? Nas Ilhas Marianas? Então, provavelmente, essas regiões visualizaram, né, o que a Austrália e a Nova Zelândia fizeram e disseram, cara, pô, bacana, vamos replicar. Eles replicaram, né, as atividades junto à população, tanto de educação quanto de cerceamento da liberdade, e elas encontraram resultados semelhantes com políticas semelhantes, né? Então, eu sei, é um arquipélago, mas o ato dessas atitudes, né, dessas políticas terem sido muito efetivas, nos acende uma luzinha, né? Vamos olhar o que eles estão fazendo, porque não é só uma região que deu certo, é em toda a região de saúde, praticamente, tá? E aqui é o Brasil, tá, pessoal? Aqui no Brasil, você consegue, esse dado é atual, né, do dia 27 de junho, tá? Então, entre a semana 16 e 26, a distribuição dos casos tem demonstrado que nas capitais eles têm diminuído e tem aumentado no interior, né? A seta subindo, enquanto a outra curva, né, curva subindo, a outra curva descendo. A distribuição dos óbitos, elas têm sido contraproducentes, no sentido de que, apesar da capital ter diminuído bastante, né, a distribuição dos óbitos, em compensação, no interior tem aumentado bastante. Até já se encontraram praticamente na semana 26, 50% dos óbitos estão nas capitais e 50% no interior. Distribuir é interessante? A distribuição do número de casos só é interessante em um estado cuja distribuição dos serviços acompanha também, né, geograficamente. Se você não tem distribuição dos serviços, distribuir o número de casos é terrível. Eu trago para vocês essa técnica, a estimativa de densidade de kernel, no qual ele pega os pontos e, em cima desses pontos, que são casos ou óbitos, ele gera um halo, que seria a probabilidade de acontecer naquela região. É um mapa de pontos em que essa nuvem seria a probabilidade maior de acontecer. Então, eu trago aqui a da região sudeste, tá? Onde você pode visualizar o número de casos nessa região aqui, região metropolitana, só que o número de óbitos, ele se espalha por toda a região. Aqui é Minas Gerais, então está pegando o sul de Minas Gerais, né? Então, perceba, interiorização do caso e do óbito só seria, claro que é muito, né, muito interessante não aglomerar casos, muito menos óbitos, mas a distribuição desses óbitos só seria interessante se a gente também tivesse a distribuição dos insumos, dos serviços. E nós temos um país desigual a nível regional. Isso daí, o Brasil, ele é homogêneo mesmo, né? Todos os estados não têm essa distribuição igualitária. Coloco como considerações finais minhas, na verdade, eu replico, né, duas observações do relatório do Consórcio Nordeste. Ele aponta que as diferenças entre os estados e dentro de cada estado, entre a capital e os demais municípios, elas devem ser levadas em conta quando você vai implementar uma medida de controle, você vai manter essa medida e quando você vai flexibilizá-la. Então, não há como nacionalizar uma flexibilização, tá? É romântico demais achar isso. Então, à medida que a epidemia vai evoluindo em cada estado vivendo sua epidemia, deve ser respeitado a sua regionalidade, tá? A sua característica única. E a melhora dos sistemas de informação e da vigilância, a divulgação dos dados mais fidedignos, dados compilados ou indicadores claros, isso ajuda na compreensão da epidemiologia, para onde a Covid-19 vai, qual é a magnitude, né, realmente como ela está se comportando, certo? Esses indicadores que eu apresentei a vocês só funcionam com dados fidedignos. E nós temos tido dificuldade atualmente nessa compilação. Dá-se a realidade de vários grupos terem feito esse papel. Quero agradecer, então termino aqui, acho que foi mais de 1 hora.
Acho que eu contei errado. Então, eu estou aberto aqui a plateia, não olhei as perguntas, tá? Pronto, obrigado. Gustavo, tá me ouvindo? Sim. Muitíssimo obrigada, né? Foi muito, muito bom mesmo tudo isso que você falou para gente. É muito bom ouvir outro epidemiologista falando também, né? Essa experiência também é bem bacana, assim. Na verdade, a gente ainda não tem nenhuma dúvida, eu acho que o pessoal está um pouco tímido ainda. E aí, mas de qualquer forma, eu queria já iniciar, assim, nessa ideia, já começar essa discussão e trazer algumas questões, assim, né, para a gente pensar, que você comentou, né, aí eu fui anotando aqui algumas palavras-chave, assim, né, como a gente vê a necessidade que a gente tem de, né, a partir do momento que a gente está falando de uma doença, de um vírus, né, o tão importante é a gente trabalhar com a espacialização, né, da doença, a gente conseguir identificar onde que de fato está a doença na nossa cidade, né, no estado, para que a gente possa fazer intervenções que realmente são eficazes. E aí é legal, né, igual esse finalzinho, né, quando você falou de não romantizar, né, a flexibilização nacional, é bem isso mesmo, né, porque aqui a gente ouve muito, Belo Horizonte fez isso, então Diamantina dá para fazer isso, a gente está em outro processo, né, enquanto lá a gente pode estar caindo, aqui a gente está subindo ainda, né, e lá, sei lá, nem começou a cair, então a gente ainda está subindo mesmo, né, ainda. A necessidade da testagem, né, também, isso eu acho que é muito importante, enquanto a gente não testa a população, a gente não sabe quem são as pessoas, né, que têm o sintoma, que têm a doença, mesmo não tendo os sintomas, eu acho que isso é fundamental, e aqui na universidade a gente está com, nem é só, a universidade está com o laboratório, né, que faz a testagem, e aí esse laboratório da professora Etel, do professor Danilo, acho que a Etel até estava aqui com a gente, não sei se ela continua, está aqui, a professora Etel, e aí está dando conta de fazer a testagem da população, né, que chega até os hospitais, então essa testagem por demanda também é muito importante, a gente ter essas informações e a gente permite o fluxo dentro dos hospitais, né, então a pessoa não fica ali internada 3, 4 dias esperando o resultado sai muito mais rápido. Só trouxe aqui para o pessoal a nossa macro-região de saúde aqui do Jequitinhonha, a gente está com o R0 aproximadamente de 1,8, 1,9, e a preocupação do Estado está muito grande aqui na nossa região por causa disso. E aí a última coisa, assim, é quando a gente pensa no isolamento social, né? Quando a gente fala do isolamento social e quando a gente pensa quem são as pessoas que realmente podem fazer o isolamento social. E aí, assim, o compromisso que nós aqui, que eu acredito que seja a maioria que está aqui nos assistindo, o compromisso que a gente tem, né, de fazer o isolamento social, nem só para cuidar da gente, né, mas para cuidar dessa outra parte da população que não pode fazer o distanciamento, né, na verdade, o distanciamento social. E aí eu vou jogar, assim, vou começar já uma pergunta, assim, para você, sobre o pico da doença. O que você tem para falar da gente sobre o pico da doença? Específico de Minas ou no Brasil? Acho que é mais fácil para a gente discutir isso mais no Brasil, né? Porque você está aí, a gente está aqui, né? Fica mais... Eu acabo entrando nessa história porque eu fiquei entre as duas cidades com o maior número de casos. Eu estava em Manaus e depois vim para Fortaleza, né? Então, era isso. O pico do caso é uma projeção, é um modelo matemático que o consórcio Nordeste está com dificuldade imensa de gerar. Por quê? Porque o número de casos ele não tem sido fidedigno à realidade. Tá? Então, a testagem é baixa, uma das questões essa testagem rápida, ela não é tão efetiva. Na verdade, a mais efetiva é a da punção intravenosa. A punção do dedo, ela dá mais falso positivo, né, falso negativo. Então, já tem esse problema da testagem, porque quando veio para o Brasil,
foi a Vale quem trouxe essa primeira leva de exames, né, de testes. Aham. Então, são testes que não são muito bons, apesar do que tem, né, é o que tem. Então, é muito difícil você falar do pico de casos, do pico da doença, quando o número de casos é flutuante demais, e do nada... Conhecido, né? Sem conhecer, a gente não consegue, né? Aham. Então, o que eu posso falar é, se um estado não fechou, não parou, então a doença ela continuou. Essa é a verdade. É isso que eu posso explicar, né, com base na nossa arte. Então, por exemplo, Manaus jamais fechou. Jamais. Manaus não fechou. Né? Não houve isolamento social em Manaus. Eu estava lá, então não conheço muito da cidade, mas a área que eu estava era uma área onde não havia muita movimentação, porque eu moro lá no centro, e lá, quando a loja fechou, não tinha fluxo de gente. Mas em todo o resto da cidade, que não era a área central, as pessoas continuaram sua circulação. Né? Então, o vírus, ele circulou lá, o vírus, não vou dizer que já fez sua história natural, então, mas o vírus circulou, tá? Então, o vírus circulou, o Marcos Vinícius, né, o Marcos Lacerda, que ele trabalha na Fundação de Medicina Tropical, já foi presidente, né, da nossa Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, ele que fez, junto com outra equipe muito grande lá, o primeiro ensaio clínico da cloroquina, que foi o clorocovid. Então, ele fez uma previsão de que 20% da cidade foi infectada, efetivamente. E isso, hoje, Manaus praticamente não apresenta mais casos. As salas rosas estão vazias. Já desfizeram tudo lá. Então, isso, Ana Paula, é muito interessante, porque sempre se falava da imunidade de rebanho, né? Quando 60% da população se infectar, o vírus vai saber que ele já fez a maldade dele e ele vai embora. Né? O pessoal colocava essa meta de 60% como se fosse um conto de fadas. E a própria Espanha já disse que mesmo com 60% da população, o número de casos não diminuiu. E em Manaus, com esta previsão de 20%, o número de casos ele caiu bastante. Não posso dizer desapareceu, mas eu vejo pelas salas rosa de lá. Né? Os colegas têm me reportado, não tem mais, né? Mesmo nas UPAs, né, regionais de lá, não tem. Então, há de se rever essa meta da imunidade de rebanho, que é aquilo que eu disse, cada região vive sua epidemia, cada região tem sua meta. Né? Então, nacionalmente, o que eu posso dizer é, o pico de casos vai depender bastante de cada região. E tem a questão também do desenvolvimento da imunidade, né, que está sendo muito colocado, né? Então, assim, a imunidade de rebanho, ela só faz sentido se a população desenvolve imunidade, né? Se a população não desenvolve, esse conceito já cai por terra, né? Isso também que é uma coisa que a gente convém comentar. A Clara aqui disse que está muito esclarecedor, o JW, né, que aparece aqui para gente, ótima palestra, e aí ela, seria possível falar um pouco mais sobre a relação entre o R0 e o RT? Certo, eu respondo cada pergunta, né, e vai descendo. Tá. Porque são bem diferentes, aí depois a gente... Tá, então a relação entre o R0 e o RT, eu acho que eu vou fechar até a palestra, né? Isso. Caso precise apresentar outro slide, eu demonstro lá. O RT, ele é uma taxa, então ele é a variação do R0 no tempo. Então ele entra como essa função do R0. Então, o R0 no decorrer do tempo, a gente vai chamar RT. Então, ali, a curva são vários R0 diários, né? Aí você faz a média e você tem o RT. Essa é a relação matemática entre eles. Não sei se essa é a pergunta. A relação epidemiológica é outra. O R0 é pontual, o RT me permite visualizar o avanço da epidemia.
Tá? Acho que respondeu sua dúvida, JW. JW, qualquer coisa que a gente aguarda. A Etel mandou lá, pessoal, excelente palestra, obrigado ao professor Ricardo. O Ismael, ele coloca, né, da boa noite, e diz que foi liberado hoje no site da Prefeitura de Diamantina um documento de normatização para abertura de bares e restaurantes. Com essa reabertura, qual poderiam ser as consequências? O R0 aumenta. Você vai ter mais pessoas se expondo. Agora, se vai aumentar o número de casos, eu não posso... uma pessoa vai infectar outra. Agora, se elas vão manifestar o SARS, ou se elas vão manifestar a síndrome gripal, aí vai ser a magnitude da doença em cada localidade, entendeu? Esse burden, esse peso. Mas, uma vez que você reabre e você mantém a circulação de pessoas, que é o principal vetor, né, de disseminação, você aumenta o R0, e aí a cascata de consequências, ela vai acontecer, é a história natural da doença se manifestando. O que eu tenho percebido, ontem eu até participei de uma live no interior, de uma cidade do interior, Itaipu, de São Paulo, e aí era até isso que a gente estava conversando, né, a gestão, às vezes, ela transfere muito para o indivíduo, né, a decisão. Então, eles falam o tempo todo, você tem que ficar em casa, tem que ficar em casa, mas o tempo todo te mostra infinitas possibilidades para você sair de casa, né? Então, assim, abre bar, abre restaurante. Lá nessa cidade de São Paulo, eles já voltaram os cultos religiosos, por exemplo, e aí no final eles pedem, fiquem em casa, né? É um paradoxo isso, né? Aí transfere para o nível individual, né? É muito curioso. A nossa população, ela naturalmente, né? Ela não gosta de receber ordem. Não gosta. E aí, eu acho que a preocupação muito, assim, de Diamantina, que no caso, Gustavo, é o perfil da população, né? Então, a gente tem, assim, nos bairros que são os bairros periféricos, né? Como toda periferia, né, do Brasil também, a gente tem um perfil muito, assim, de a mãe morando com a avó, a mãe morando com a avó, morando com o sobrinho, que mora com a tia, né? Então, assim, a partir do momento que a gente abre, né, bares e restaurantes, né, que a gente aumenta essa circulação, como você falou, a minha preocupação, no caso, é infectar os idosos, né? Porque os jovens, eles, né, acabam tendo a doença, acabam não apresentando sinais e sintomas, às vezes pode ter e nem perceber que teve a doença, né? Mas a chance de transmitir para essa população, né, dos avós, dos tios, é muito grande, né? Isso é uma questão que me preocupa particularmente. Eu lembrei de um dado, um grupo de demógrafos da Holanda fez, e a pedido da BBC, fez do Brasil, fez a proporção de óbitos por faixa etária, e o Brasil apresentou a maior taxa de óbitos na faixa jovem do planeta. Eu então, vi isso também. Realmente mais jovem, se morre mais jovem no planeta, é aqui no Brasil. Então, é muito curioso, porque é um vírus novo, e a suscetibilidade ainda é desconhecida, né? A gente não sabe como reage. Então, é muito curioso. E uma coisa, até estava conversando ontem com um amigo, ele foi morar na República Tcheca, né, o trabalho da empresa dele, ele disse que lá deu muito certo. Assim que o governo anunciou o fechamento de tudo e que as pessoas ficassem clausuradas, ninguém mais saiu do lugar. E aí ele achou estranho, né? Mas por quê? Porque até na própria Europa não é esse o comportamento. O comportamento de Londres é diferente. E lá tem uma particularidade que ele me falou, lá foi um país comunista. Então as pessoas têm uma relação com o Estado completamente diferente da nossa, né? Que é um Estado liberalista, neoliberalista. Neoliberal, Pagando bem que mal tem, né? Pagando bem que mal tem. Essa não é uma realidade cultural de lá. Hoje é econômica, mas culturalmente não é essa a realidade. Então, é muito curioso essa relação. Tem a Bávica colocou aqui depois do JW, que é minha aluna, por isso que eu lembrei dela. Ah, tá.
Professor, a possibilidade de estarmos tão distantes da vacina e termos de nos adaptar totalmente a uma nova vida, ou volta à antiga testando a imunidade de todos? Eu até já falei isso em aula básica. O mundo antigo acabou. Só tem um mundo novo. Todos nós vamos viver um mundo novo. Porque essa não vai ser a última pandemia que vai acontecer nesse século. Não, mas o senhor está sendo pessimista? Não, estou sendo epidemiologista. É uma previsão. Não há muito o que se pensar. Já houve um ensaio sobre isso. Até no Ebola o negócio já começou. Mas o nosso sistema neoliberalista abafa, legal. Então, a vacina pode vir, né, a todo um processo aí de investimento, mas o mundo novo ele vai ser bem mais precavido. Em fluxo de alimentos, né, a China já está repensando, a Organização Mundial do Comércio já reviu as normas de exportação de carnes, né, porque agora a lógica vai ser pagando bem com algum limite que mal tem, né? O neoliberalismo vai colocar essa cláusula, né? Com algum limite que mal tem. O fluxo de serviços, de pessoas, não é que vai ser barrado, mas vai haver uma relação. E, assim, para a gente isso é surreal. Nós nunca vivenciamos um desastre em todo o país ao mesmo tempo. Professor, tem a dengue, só que a dengue a gente já vive desde o Império, então culturalmente já se assimilou à nossa cultura. Mas quando a gente passa por um trauma, que é o da Covid, os comportamentos eles mudam. O comportamento da Europa mudou drasticamente depois da Segunda Guerra. Né? Com todas as doenças provenientes da guerra e tudo mais, houve uma mudança no comportamento europeu. De urbanização e tudo mais. Nossas cidades também vão viver. Então, assim, vai viver uma nova vida, já está vivendo uma nova vida, não tem já estamos. O Lucas Romão colocou aqui, quando você trata do delay, né, nos dados epidemiológicos, o Ministério da Saúde estava com uma proposta de reavaliar os dados, para que os dados de novos casos e de mortes sejam alocados no dia da solicitação do teste. Qual a relevância dessa tentativa de reavaliação? E não como é hoje, né? No dia em que sai o resultado. O Ministério recebeu o dado ele demora um tempo a ser processado, não é imediato. Ele está revendo alguns casos, como a Inglaterra já fez agora, recentemente, eles estão revendo os casos para ver se faz um screening. Esse caso o cara colocou como pneumonite, mas na verdade é Covid. Vamos ver como é que a pessoa está e liga, né? Assim que eles fazem o screening. O Ministério ele tem essa reavaliação, mas ele está reavaliando e apagando os dados antigos, né? Só está colocando um dado pontual. Aí fica muito difícil você avaliar uma prevalência, assim. Né? Por isso que os consórcios das agências de notícia estão pegando os dados estaduais e compilando, porque aí nós teríamos dados fidedignos. Então, a proposta do Ministério não seria tão imediata, porque é da burocracia. A gente não pode esquecer que o Brasil é continental. Imagina você pegar um dado que aconteceu em uma comunidade aí do Vale do Jequitinhonha e no mesmo dia já está na plataforma do Ministério, é romântico demais. É romântico demais. Porque, às vezes, o enfermeiro vai fazer a notificação, ele escreve no papel, e está cheio de casos, ele não plota no sistema naquele dia. Às vezes, ele coloca como meta dele plotar todos os dados na sexta-feira, e quando tem feriado, ele não plota no dia anterior, só vai plotar na semana que vem. Então, os dados nunca são imediatamente plotados. O próprio Ministério admite isso. E está tudo bem. Se você colocar isso como meta de que a flutuação dos dados é porque, às vezes, vem um monte de casos de uma vez, né, publicizado, as pessoas se assustam, mas é o métier, né, da burocracia. A Priscila disse que excelente, palestra incrível, esclarecedora. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Tem. Peraí. Temos estado a assistir planos de reabertura e, quando são efetivados,
efetivados, dias seguintes recuam. Suponho que estejam ignorando alguns indicadores epidemiológicos na tomada dessa decisão. Quais seriam os indicadores que poderiam ajudar os governos a avançarem com um plano de flexibilização? Número de casos. Não, assim, a taxa de incidência, ela é a ideal, porque com a taxa de incidência fidedigna, eu tenho que colocar, né, esse adjetivo, você está visualizando para frente. Tem gente que está flexibilizando olhando o óbito. Óbito não é um bom indicador para você flexibilizar, porque ele aconteceu e foi lá atrás, né, com um corolário de ações que levou ao óbito. Então, quando um governo, né, quando um gestor, ele quer realmente visualizar o que está acontecendo à frente, é a incidência, são o número de casos novos. Testar, né, com um teste legal e padronizar as áreas que estão sendo testadas, né, seria o melhor indicador. E a estrutura também, né, hospitalar também, a gente tem que pensar nisso, né, porque, assim, o raciocínio, o caminho é muito óbvio, né, a partir do momento que a gente flexibiliza, que a gente está trabalhando com uma doença, que a transmissão quanto mais gente, né, a gente maior a chance de transmissão, foi o que você falou, a gente pode não ter um aumento significativo do número de casos, porque às vezes as pessoas infectadas não ficarão doentes a ponto de procurar um serviço de saúde e ser notificado, né? Pode acontecer isso também. Mas a gente precisa ter como base também, né, Gustavo, eu acho, a estrutura hospitalar, Sim. Né? Que pode acontecer esse aumento, né? E aí a estrutura hospitalar tem que dar conta disso. Exatamente. Tem toda uma relação com o caos que aconteceu e ainda está acontecendo. O de Manaus era essa situação, né? Então, como é que funciona mais ou menos, né? Para você entender como é que entrou, né, nesse caos. Um município, uma capital, ele tem 60 leitos. Né? Tradicionalmente, ele tem 60 leitos. Falo isso mais pelo norte. Então, ele tem 60 leitos. E, geralmente, 100 pessoas acorrem a esse leito. Então, como é que acontece historicamente? O gestor está com os 60 preenchidos, mas ele conseguia remanejar os 40. Então, ele criava um semileito, ele criava uma área intermediária entre a UTI e a enfermaria, e aí ele conseguia gerenciar, né? Historicamente, esse é o que a gente chama de descaso. Então, ele mantinha a sobrevivência, sequela é outra coisa, né? Mas ele mantinha aquela pessoa viva de alguma forma. Quando veio a pandemia, a Covid ela trouxe 120 pessoas. Então, no frigir dos ovos, o descontrole foi por causa de 20, não por 60. Porque ele já conseguia manejar os 40. Os 20 é que ele não deu conta. Aí, realmente, ele não tinha o que fazer. Então, assim, historicamente, teria dado tempo, se houvesse uma distribuição igualitária e menos romântica dos recursos, né? Então, o que eu falo romântico? A glória da capital. É completamente desnecessário hoje nós termos uma aglomeração de serviços e insumos na região metropolitana. Nós já temos tecnologia, já tem a telemedicina, que poderia dissipar, né? A cidade ela foi construída num tempo grego, onde a urbe ela tinha uma função. Hoje a função da cidade é aglomerar a gente. E a gente já está vendo que aglomerar a gente não é interessante. Não né? dá certo, né? Você aglomera a gente, você não aglomera a qualidade de vida, você não aglomera a infraestrutura necessária. Não aglomera. Você reúne muita gente e você acaba compilando muitos insumos ali, que às vezes são subutilizados, mal utilizados, imenso, né? Desgaste deles, no sentido de que são jogados fora ainda sendo utilizados. Então, é muito mau gerenciamento com aglomeração de pessoas muito grande. Deixa eu ver aqui. Só ver se eu deixei alguma pergunta aqui passar. A Maria disse excelente palestra, bastante didática, parabéns. Aqui.
O José também. Gostou, o Lucas, ok. Eu acho que é isso, Gustavo. Você pode fechar para a gente? Tem algum recado para deixar? Professor Giovanni? Eu agradeço a oportunidade, então eu vou deixar só o contato, caso alguém queira entrar em contato, tá? Aqui, caso vocês visualizarem, né? Isso. Eu agradeço a oportunidade, não é a minha área fim, né? Eu sou bem tranquilo com relação a isso, mas é como o Giovanni falou, todos nós estamos, de alguma forma, envolvidos, né, nessa solução. Ou você ajuda efetivamente, ou você ajuda esclarecendo, que é tão essencial quanto, né? Isso. Então, o replicar esses termos ajuda a compreender o que está acontecendo. E eu reforço aquilo, nós somos personagens de uma história que está sendo escrita. A gente não tem ideia, né, do que daqui a 20 anos a gente vai ler, a gente não vai acreditar no que a gente vai ler sobre a gente. Eu ainda não vou acreditar que eu fui para Manaus e quando eu vim para Fortaleza eu testei negativo. Eu não acredito ainda. Porque era uma coisa, era absurdo, né? Mas quando você está no olho do furacão, você se torna insensível. Quero desejar a todos, durante todo esse ciclo de palestras, muito sucesso, né, que vocês consigam aprender e, ao final, criar um raciocínio, né, epidemiológico, tá? Epidemiológico. Quero epidemiologia. Então, criar um raciocínio epidemiológico, compreender a sua atuação enquanto graduando, enquanto pós-graduando, enquanto profissional, né, professor, já atuante no mercado, que você é personagem nessa história. Né? Todos nós somos. Ser espectador no momento atual, não dá. Mesmo que você ache que não tem nenhuma área de atuação, se você conseguir compreender um fenômeno e repassar para uma pessoa, e ela também compreender, você já está sendo um agente catalisador da cura. Porque você está evitando uma exposição talvez até desnecessária dela. Como a Ana Paula disse, vivemos num país onde pessoas são obrigadas a se expor. Né? Pessoas são obrigadas a se expor. Elas poderiam não se expor, elas estão sendo obrigadas a se expor. Né? Então, eu vi muito isso quando eu estudava história lá no Brasil escravocrata ainda, né? Que algumas pessoas não eram tratadas como gente, sim como mercadoria. Pensava que no século XXI, na sociedade pós-moderna, isso não aconteceria. Então, se você puder fomentar em uma pessoa essa realidade, né, essa consciência de classe, essa consciência social, você é um agente da cura da Covid. Não tenha dúvidas, não precisa da vacina não, tá? Ainda. Professor Gustavo, muitíssimo obrigada. Muito bom esse momento que a gente aqui, né, que a gente trocou ideia, que a gente discutiu, que você trouxe essas informações para a gente. Eu acho que, como epidemiologista, eu imagino que tem esclarecido muita gente aqui, né? A gente manteve a sala cheia durante todo o tempo, isso é muito bom também. E a gente vai se falando, tá bom? Obrigado, boa noite a todos. Ter ficado aqui conosco, viu? Acho que ele saiu, né? Eu que agradeço. Então, boa noite, gente. Até quarta-feira que vem. Você arrasa sempre e que a vacina garantida, que é só pegar o seu sangue. Eu sou a cura, né? Isso aí. Muito obrigado. Também. Até semana que vem. Até, boa noite.